bom? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Dr. Newton. Vamos começar hoje. É a minha primeira vez que eu estou falando com vocês. Eu sou o Silvio Giacchino, muitos me conhecem, pessoas não me conhecem. Eu sou engenheiro mecânico, já estou nesse meio do resíduo há uns 20 anos, tá? Na área de manutenção de frota, operação, agora com aterro sanitário, e venho desenvolvendo esse trabalho junto com o Newton, e com o Luciano e com o Tiago, tá? Então, na semana passada, eu não me lembro o nome da pessoa, queria um assunto sobre o que que é, se é vantagem a gente trabalhar com peça genuína, peça original, peça paralela e peça importada, né? Eu considero a peça importada um adendo desse item também, tá? Mas vamos falar aqui. Bom, passa na tela. Tá passando na tela aí, Nilton? Foi, passou. Bom, a gente vai falar de material rodante, tá? Um trabalho até o Gilson me ajudou. O Gilson tem uma experiência bacana com material rodante. A gente pensou assim, como saber o que é melhor, né? A peça genuína, a peça paralela nacional e a peça importada, tá? Aqui tem uma marca aqui, eu coloquei algumas marcas, por exemplo, a ITR, a Minusa e a GHT. A GHT, ela tem nacional e ela tem peça importada, tá? Então a gente vai falar de material rodante e vamos falar de paralela, importada e genuína. A primeira coisa, a gente tem que fazer a análise do custo-benefício. Entender, a gente como gestor de manutenção, a gente como gestor de frota, como gestor, como pessoas, a gente tem que entender o número, né? Número da manutenção, os pontos de medição, os controles, para a gente saber qual que é o melhor custo-benefício. Então, a primeira coisa é entender a importância da medição da durabilidade de peças. Então, com esse número palpável na mão, você consegue definir o que que é bom, o que que é ruim para sua frota, né? E quando falamos em gestão eficiente de máquinas e equipamentos, a análise de custo-benefício se torna uma ferramenta fundamental, tá? Ela nos ajuda a tornar decisões mais inteligentes, comparando quanto custa uma peça ou um serviço com o benefício real, o que ele entrega, como durabilidade, desempenho e confiabilidade. Às vezes, a gente vai pelo mais barato, às vezes o mais barato não é o correto. Tá, gente? A gente tem que analisar o quanto custa aquela peça, quanto vai durar aquela peça, qual o benefício que essa peça vai trazer para a gente, tá? E às vezes as economias porcas acabam ficando mais caras. Então, como que a gente faz uma análise de custo-benefício, né? Da forma simples, né? Uma comparação simples. É, Custos totais envolvidos, o valor de compra da manutenção, o valor de compra da peça, o valor de compra do serviço, da substituição, com os bens integráveis, né? Os benefícios da entrega, né? A vida útil, o rendimento da máquina, rendimento de equipamento, as paradas de máquina, segurança, tudo que ela traz de benefício, que se ela tem mais segurança, tem menos parada de máquina, são mais benefícios para a gente. A troca demora, o indicador da produtividade é maior. Então, nosso objetivo é escolher a opção que traga mais valor a longo prazo, mesmo que o primeiro momento ela seja mais cara, pareça mais cara, tá? Mas às vezes nem isso é. Ô Nilton, a gente fez um levantamento, né, de um material rodante do D61, que eu vou mostrar aqui na frente. O custo de peças originais, Uhum. genuínas da Mason, né, e peças paralelas da ITR, tá? E o pessoal fala, pô, mas paralelo vale a pena? Vale, tá? Então vamos lá. A gente levantou tudo que vai no material rodante: corrente, sapata, roda-guia, rolete, jogo de segmento, parafuso e porca, tá? Hoje, para você montar um material rodante paralelo, você gasta R$ 100.000, R$ 104.000. E um original, pegando da Mesa, direto do dealer, você vai gastar 270 pau. Na expectativa de histórico nosso, do dia a dia, que o Gilson tem, que a gente tem no equipamento, como a gente acompanha, a gente tem a expectativa de durabilidade do material rodante. Hoje, o material rodante dura aproximadamente 4.000 horas, tá? Um conjunto completo. E aí, a gente agora tem o custo dele. Quanto que a gente gastou? 270.000, 273.000 e tem 4.000 horas de utilização. Quanto custa esse material rodante?
Ó, eu tenho meu custo por hora dessa máquina com material rodante é R$ 68, R$ 68,43. Poxa, bacana. Então eu já tenho meu ponto de partida para analisar o que que é melhor, o que que é pior, tá? Então a gente sabe que o material rodante original, genuíno, do dealer, custa R$ 68. E o material rodante do paralelo, da ITR, um exemplo, da Minusa, quanto custa? Nós temos históricos que tem peça que dura 70, 80%, mas considerando que ela dure 65% do material do original, o seu custo por hora do material rodante de peça paralela é R$ 40 por hora, R$ 40,33 por hora. Então, o custo-benefício é mais vantajoso financeiramente a gente ter um material rodante paralelo do que um material rodante original, que vai sair mais caro por hora para a gente, para a empresa. O seu custo hora da máquina vai ficar muito mais caro, tá? Então, se você analisar aqui a tabela, gente, a gente analisar a tabela, você pode ver que com 1.500, até valores acima de 1.500 horas de material rodante paralelo, é mais vantajoso, acima de 1.550 horas, é mais vantajoso você ter um material rodante paralelo do que um original. Contudo, existem várias regras. Você pode colocar o material original, paralelo, mas você tem que seguir um monte de manutenção. Senão, nenhuma peça vai durar. Você pode colocar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, mas você pode colocar peça desalinhada, roda guia é, gasta de um lado, vai comer a corrente de outro. Então, tudo tem que ser analisado com reais por hora. Certo, seu Nilton? Quer dar um palpite aí, seu Nilton? Pode ser. A Uhum. gente sabe que assim, essa diferença ela existe, ela é gritante, mas a depender da manutenção que é feita ou da falta dela, né? Eu já vi Isso. material original ir embora com muito menos de 2.000 horas, né? E, Isso, e a gente está, lógico que isso é uma comparação é, considerando o conjunto completo, mas o material rodante ele tem períodos de troca diferentes a depender dos componentes. diferentes. A gente tem, por exemplo, intervenções aí que vão acontecer. Eu acho que você vai falar disso logo mais. Mas, por exemplo, Uhum. tem itens que não vão durar as 2.000 horas, né? Que o interessante é trocar com menos tempo. E outros itens vão durar mais de quatro, às vezes 4.500, 6.000 horas. Então, no conjunto, você faz uma média de 2.600 horas, mas a gente nunca troca o conjunto completo da máquina, né? A gente tem, Isso. cada material tem suas intervenções. O que você faz é colocar um jogo completo e aí ir fazendo o manejo para você só vai fazer uma nova troca de conjunto completo, talvez aí com 4.500, 5.000 horas. Eu acho que o Silvio vai falar um pouco mais sobre isso, só para a gente. A ideia aqui, Newton, mesmo, é o pessoal entender como você faz uma análise de custo-benefício. Então, você analisa os itens com número, né? Com a durabilidade de cada peça e com a condição de cada material. E o preço também, tá? E outro detalhe, só complementando rapidamente, Silvio, Hum, esse é o tipo de item que não compromete em nada a estrutura mecânica do equipamento, né? Não é uma coisa que você vai dizer, é um material de desgaste, né? Ele é feito justamente para desgastar, é como um pneu, isso. né? É como um dente de concha, né? Então, assim, compromete é não estar com o material alinhado, arrumado, né? Por exemplo, um segmento muito gasto pode dar tranco no material, no comando final, uma roda guia uma esteira pesada, né, com um problema aí de rolete pesado e tal, acaba forçando o equipamento, ele vai consumir mais, ele vai vai forçar mais o motor, mas o fato dele ser ou não ser original não compromete em nada a mecânica do Não, equipamento. Então, esse tipo de item não. pode ser paralelo sem problema nenhum. Não tem problema. Vai Agora, como você mantém ele e aumenta o desempenho dele, depende da sua manutenção, do que você vem fazer, das limpezas da sapata, das limpezas da esteira, das lubrificações corretas diariamente. Aí depois o Gilson até me ajuda. Certo, seu Nilton? certíssimo. Só que existe, eu queria falar para vocês, que até o Nilton também, que existe uma diferença do material paralelo e do material importado. Existem dois materiais aí. Tem o original, que deixou lá
do dealer, aí você tem o material da ITR e você tem o material importado, que é o chinês, tá? Existe uma grande diferença entre o material chinês e o material paralelo, que é o nacional, que é o tratamento térmico, né? Os fabricantes, né? Não sei se dá para vocês lerem aqui. Deixa eu tirar essa. Como faz para tirar esse negócio aqui, Newton, para cima aqui? Aqui. Tirar a cara do negócio. É, Vou jogar pro. é. Olha lá. Bom, então, que nem eu falei para você, voltando a falar, existe o material genuíno, o material paralelo e o material importado. O material importado é da Ásia, da China. O tratamento térmico que eles aplicam lá na China é totalmente diferente do tratamento térmico que é aplicado nas peças genuínas e nas peças paralelas, tá? O tratamento que eles fazem, eles fazem uma usinagem lá e um tratamento térmico superficial, um padrão, uma têmpera normal. E o nosso tratamento térmico das peças nacionais, eles são por indução. Então, é um tratamento térmico um pouco mais caro, por isso que as peças são paralelas, são mais caras que as importadas, porque existe uma diferença no tratamento térmico, tá? O que que é o tratamento térmico, para quem não sabe, tá? O tratamento térmico é um processo onde a gente aquece a peça a uma temperatura elevada e de forma controlada a gente resfria ela. A gente resfria ela ou com óleo ou com outro tipo de material ou um forno mais com uma temperatura inferior. A gente resfria ela para quê? Se aumenta a dureza do material, tá? Se aumenta a resistência mecânica, a durabilidade da peça é maior e você não tem, você evita desgastes prematuros, tá? Então, por isso que existe tratamento térmico em alguns eixos, alguns rolamentos e etc. Nas engrenagens, toda engrenagem tem que ter tratamento térmico, senão, quando vai dar o primeiro contato, o material é mole, o dente da peça destrói, se esfarela, entendeu? Então, esse é o, e vamos lá, voltando aqui só para continuar do tratamento térmico. O tratamento térmico, quando uma peça é usinada, torneada, fresada, etc., antes de ser formada para uso, ela está mole ainda, ela está crua, ela não está dura, ou seja, o metal está em estado macio. Então você consegue usinar, fazer o beneficiamento na peça, para depois você temperar e até a peça ficar adequada para utilizar, para ter maior resistência e maior durabilidade, tá? Então, quando a peça não for tratada, o desgaste é mais rápido, ele deforma, ele trinca o material e tem uma vida útil menor. E quando ela for uma peça tratada termicamente, ela tem uma dureza maior, ela aguenta mais impacto, ela aguenta mais o atrito e a gente trabalha com segurança também, tá? A resistência do material eleva bastante. Existem vários tipos de tratamento térmico para vocês saberem, tá? Tem a têmpera, que ela aquece e resfria rápido. Tem o revinimento, que é um outro tipo de tratamento. A cimentação mais superficial. E tem a por indução. A indução, ela é um campo magnético, ela aquece a peça aonde que ela precisa ser aquecida. Então, nas máquinas, a gente usa dois tipos de tratamento térmico. Importado é têmpera comum no tratamento, e as peças para material rodante de paralela ou genuína são por indução. Indução é um campo elétrico, ela eleva a temperatura, ela vai toda controlada e adentra a temperatura até onde que precisa na peça, para deixar uniforme o tratamento térmico dessa peça. A peça importada utiliza o tratamento que eu falei para vocês, a têmpera tradicional. O custo da têmpera é menor, tá? Porém, a qualidade não acompanha o desenvolvimento, não acompanha o tratamento da peça, certo? E já as peças paralelas utilizam o tratamento por indução, onde o seu custo é mais elevado, mas a durabilidade é bem maior desse produto. Então, aqui eu fiz uma tabelinha para vocês, gente, de que comparando os tratamentos, um tratamento por indução e um tratamento superficial. Eu fechei Vocês. uma garagem aqui na frente do hotel, tá? Tô correndo ali para ver, para pegar o carro. Oi? Eu fechei uma garagem aqui na frente do hotel, tô correndo ali para tirar o carro. Ah, Toca aí, tá. toca Não, aí. legal. Não, tranquilo. Voltando aos comparativos de tratamento. O tratamento superficial e o tratamento por indução, só para vocês terem uma ideia. O tratamento por
superficial é feito por chama, né? O método de aquecimento é por chama, por laser, por elétrons, e o tratamento por indução é por corrente elétrica induzida. O controle de profundidade da temperatura no tratamento do material, ele é bem menor. E o por indução, ele tem que, você pode ver o desenho aqui do lado, ele é mais uniforme. É um desenho simples que eu fiz só para vocês terem uma ideia. Então você consegue ter a profundidade da temperatura até no momento da têmpera, do tratamento térmico, na medida precisa que a gente necessita. O tempo de processo é moderado, longo. Por indução é mais rápido, o tempo é menor. Você tem menos distorção no tratamento da peça por superficial. E no tratamento de produção ele é menor a distorção. E o custo é mais elevado na indução. Por isso que as peças importadas são mais caras, ao invés das peças genuínas e paralelas. As paralelas, já fabricadas no Brasil, já está bem mais em conta que as genuínas também, tá? Você vê que o tratamento térmico por indução, ele é mais preciso na profundidade do tratamento. Vocês podem ver o desenho aqui, tá? Então, o que que eu quis dizer com vocês? Que a peça paralela é boa, é tranquila. Existe um tratamento térmico adequado, existe uma durabilidade da peça adequada, existe um estudo de engenharia adequado também. Então, tranquilo, tá? Hoje, a ITR, por exemplo, ela está na mineração, que exige muito das máquinas e vende material rodante para todo mundo, tá? Então, conclusão do tratamento térmico. As peças com material rodante exigem alta resistência de desgaste e precisão. No tratamento térmico é fundamental uma boa durabilidade. Portanto, tratamento térmico por indução é a melhor opção. E peças importadas normalmente usam tratamento convencional. Não recomendo. Então, a gente sempre tem que buscar pesquisar sobre o material que você está comprando, onde você está comprando, para verificar se existe um tratamento térmico adequado, se a produção é legal e assim por diante. Porém, todavia, a gente tem que controlar tudo, fazer todas as medidas, para a gente, lá na frente tem uma tabelinha para a gente preencher, tá? Para a gente acompanhar a durabilidade da nossa esteira, da nossa corrente, da nossa bucha, tudo isso aí. Então, eu vou deixar disponível aqui com o Newton também essa apresentação de medição e o passo a passo como medir. Medir esteira, medir a altura do elo, como medir o diâmetro externo do casquilho, medir a medição do passo da esteira, medição dos roletes, como tem que medir, o kit de medição, quanto custa, como que a gente tem que comprar para medir. A medição da polia, a medição da altura da sapata, para a gente fazer nosso acompanhamento e verificar a durabilidade de cada item aqui, ó. Quantos percentual de desgaste foi nosso item? Conseguiu tirar, Nilton? Não era o meu, não. Filha da puta que cadastrou o telefone errado. Mas vai lá. Não, Desculpa. beleza. Eu falei um pouco aqui, Nilton, dos itens de medição, tá? E aqui a gente tem o formulário de controle para a gente acompanhar o percentual de desgaste de cada item e saber o momento certo de trocar e ver o andamento do processo, né? Então, você vai acompanhando, medindo lá, conforme te viu lá na tabelinha, que eu vou deixar até com você essa apresentação de formato de medição para você anexar junto, tá, Nilton? E te vai acompanhando o percentual de desgaste de todos os itens aqui. Você vê aqui, ó, que vocês podem ver aqui, a OITR fez um acompanhamento num trator de esteira, lá na mineração do D10. E ó, a 1.200 horas, de 1.000 a 1.200 horas, o percentual de desgaste da altura de 11%. A 2.200 horas, percentual de desgaste do- percentual de desgaste 19% do lado direito, do lado esquerdo. A 3.400 horas, teve um percentual de desgaste de 46% do lado direito e 49% do lado esquerdo. Então, a gente vem acompanhando o desgaste dos componentes e fazendo a troca quando necessário. E desta forma, você consegue verificar qual que é o melhor material de desempenho. Você vem controlando aqui, durou tantas horas, então eu vou colocar essa marca, eu vou colocar a marca da ETR, eu vou colocar a marca da Minusa, eu vou colocar peça genuína. E você vai descobrir qual que é o melhor custo-benefício, a partir do momento que você começar a controlar o material rodante. O material rodante é que nem pneu de caminhão.
a gente tem que controlar o CPK, custo por quilômetro. Então, você vê qual que é a melhor borracha, qual que é a melhor recapagem. Se é uma recapagem VT 120, ela dá maior quilometragem. Se é uma outra recapagem, ela dá maior quilometragem no eixo direcional, onde tem no eixo da carreta, onde você tem mais um raio de giro que tenha mais arrasto. É tudo controle, gente. Se a gente fizer o controle direitinho, se a gente tiver os números na nossa mão, a gente toma a decisão certa. A gente não erra na decisão. É fácil, é só controlar, tá? Aí, umas dicas que eu peço até pro Gilson entrar na conversa, hein, Gilson? Eu bati um papo com o Gilson desse assunto. Algumas dicas do dia a dia nosso, né? Recuperação de roda guia tem como finalidade restaurar o componente para as medidas originais. Mas vale a pena? A gente tem que pensar se vale a pena. Porque nessas condições que falamos anteriores, você eleva a temperatura da pista, você vai soldar a pista ali todinha, você vai levar a temperatura da pista, você vai modificar a condição da superfície da pista, você vai deixar o material mais duro, você fez um tratamento térmico na pista, e o que que vai acontecer? Você vai danificar outras peças. Você tem que fazer essa análise. Ah, vai danificar o quê? Vai danificar a corrente, vai danificar rosário. Então, vale a pena? Depende da situação que você está vivendo na sua operação, sua situação financeira, sua situação de custo, certo, Newton? Entra aí junto, Newton. Uhum. Depende da situação que nós estamos vivendo no momento, tá? Então, tudo você tem que fazer análise de serviço, análise de custo-benefício, ver se o tempo de serviço vai valer a pena, o custo de mão de obra, o custo, se a máquina vai ficar muito tempo parada, se a gente vai ter que obrigatoriamente alugar uma máquina. E uma roda guia, ela não é cara. Então, às vezes é mais vantagem você comprar uma roda guia nova do que recuperar. Aí é a análise que cada um tem que fazer no seu segmento, na sua situação, como está o seu caixa, como que está a sua empresa no momento, se você tem disponibilidade de máquina ou não também. É. Eu tenho uma. Certo, seu Gilson? O Gilson é especialista em roda guia aí, depois eu vou pedir para ele falar um pouco mais, porque para a Pode gente, entrar, Gilson, pode entrar, vamos entrando aí, pode a entrar, senão gente a gente passa aqui. era um drama roda guia e ele meio que foi desenvolvendo maneiras aí de conseguir elevar a vida útil da roda guia. Eu vou comentar só um pouco sobre essa questão da recuperação, né, de roda guia, aproveitando para falar dos Uhum, roletes, né? Existem muitas uhum, pessoas que têm uma cultura, muitas empresas têm essa cultura de recuperar rolete. Hoje já está mais do que provado de que não é viável, mesmo que haja um custo um pouco mais baixo do que se trocar o rolete por um novo, esse efeito da dureza, né, de você acabar interferindo na dureza do componente, vai levar a empresa a desgastar prematuramente a corrente, que é um item normalmente muito mais caro, né? A gente sempre conversa e sempre tenta orientar a evitar essa recuperação de rolete. Roda guia ainda é um item estudar. para se estudar, é um item só, está ali separado da máquina, ela está no ângulo ali da esteira, então ela acaba não pegando muito peso, né? Ela não vai provocar tanto desgaste da corrente quanto os roletes. Agora, os roletes acaba virando uma lixa, você perde a corrente muito mais rápido, e a conta, assim, raramente faz sentido. Lógico, eu tenho uma corrente aqui que está já 50% da vida útil dela, está rodando para matar a corrente já, e eu tenho um rolete meia-vida também, acho que eu vou recuperar o rolete para, sei lá, para levar esse resto da vida útil da corrente, já que eu não vou mais usar ela depois. Vá lá, ainda assim eu tenho minhas dúvidas se a conta vai fazer sentido. Mas recuperar rolete original, é, eu vivi uma situação como essa no passado, recente, de um cliente de consultoria na época que um dos sócios tinha essa cultura de recuperar rolete e tal, e sempre fazia isso. E aí a gente já tinha orientado, né, como deveria ser feita a manutenção do material. Fizemos a medição, né, o material apontou 50% de vida útil dos roletes, ou seja, tinha 50% ainda de ferro, rolete original, então tinha 50% ainda de lenha para queimar ali, e a corrente com a vida útil ainda
o elo alto, né? O espaçamento entre elos bom, então a corrente ainda dá uma vida legal. E aí a gente orientou a não recuperar o rolete. Mas o cara que prestava o serviço lá para a empresa, não, querendo vender serviço, um dos sócios passou lá e ele disse: Ah, tá aqui esses roletes, estão meia vida, mas o pessoal disse que não era para recuperar. Ele falou: Não, não, pode recuperar. E aí recuperou os roletes. Quando a gente soube, já estava feito e tal, beleza. Resultado: ah, o rolete rodou, né, menos da metade do tempo que tinha para rodar, ou seja, acabou perdendo é, vida útil, mas a corrente que estava nova, alta, ainda com possibilidade de girar a pinibucha, ou quem sabe até trocar a pinibucha, e você tem uma elevação da vida útil da corrente, em poucos meses foi para o saco, né? E aí a máquina, uns 2, 3 meses depois, teve que parar para trocar todo o material rodante, né? Então, é uma coisa que a gente, né, não recomenda mesmo, né? No passado, existiam algumas empresas, como Minusa e outros fabricantes, vendiam a parte externa do rolete só. Então, você trocava ali só a parte que desgasta, trocava a vedação, mas usava o mesmo mancal, usava o mesmo eixo, e trocava só a parte externa, né? E isso valia a pena, né? Mas aí o rolete essa parte foi encarecendo e o rolete também começou a cair um pouco de preço e entraram os importados aí com preço bem mais baixo. Então hoje em dia eu nem vejo mais isso acontecer em grande escala. Mas é só o cuidado com isso, né? Não é simplesmente encher, não. Ele altera a têmpera do material e acaba desgastando itens muito mais caros, e que poderiam dar uma vida útil maior. Certinho. E aí, Gilson? Desculpa. A gente meio que aprendeu a mexer com material rodante, como o Milton falou aí, né? Não tinha estudo, nada. A gente pegou uma máquina, um D61, na época que os próprios pessoal da Komatsu, né? Os engenheiros da Komatsu, pessoal de qualidade, ia visitar os aterros porque as máquinas da gente eram as máquinas de mais orímetros no Brasil, né? Então, os caras iam desenvolver as coisas lá na nossa operação. E o material rodante, como o Silvio falou, é igual pneu, é caro, né? Então, tem que se ter um acompanhamento mesmo. E a gente viveu a questão que autorizada, ela não tinha disponibilizado, né, a roda guia para o mercado paralelo. Então, se a gente quisesse mexer no material rodante, a gente não tinha opção de colocar uma dessa paralela ou importada, né, Nil? É. Uma roda guia dessa custava E quarenta e uma sete roda mil guia reais dessa, cada um. então veja aí, uma roda guia dessa quebrar e ninguém vai comprar uma roda guia para deixar em estoque, né? Um valor desse é guardado. Então, a gente tentou fazer adaptações, mas aí mexia na estrutura, no chassi da máquina, né? Tentou colocar uma roda guia do trator mais antigo, DM1 também mais antigo, mas não tinha um sistema de amortecimento que essa roda guia tem. Essa roda guia tem um amortecedor. Quando a gente vê o trator andando, a roda guia fica balançando o sistema de amortecimento, né? E aí a gente começou a tomar umas pancadazinhas, ver qual é a melhor forma, e depois a gente viu que a gente conseguia monitorar, né? Porque quando a roda guia estraga, ela deixa a operação na mão, né? Começa a sair esteira dentro do lixo, esquentar, aí tem um contato com lixo, com sacolas que pode vir a pegar fogo, né? A temperatura é um dos monitoramentos de roda aqui, é você olhar a temperatura do componente, né? E a gente percebeu que o problema era o mancal. Então a gente passou a monitorar, né? Monitorar o eixo. Como? Se quando estraga a vedação do eixo aí, nessa foto que o Silvio está aí, a gente está vendo a parte amarela aí, e no centro dela tem um eixo.
Então, um fio, um arame, pode vir a enrolar nessa parte aí e quebrar a vedação, né? E o que acontece? Sai a lubrificação, fica rodando ferro com ferro. Ferro com ferro acontece o quê? Desgaste, né? Dá desgaste nas duas peças. A roda guia fica afogada, a esteira ela vai para frente, vai para trás, o trator anda para trás. A roda guia, a esteira estica, ela anda para frente, folga, né? E a gente passou a monitorar, né? Se tinha óleo no eixo. Aí a gente começou a ver a vida útil da roda guia. A gente, quando não monitorava, a gente chegou a roda guia dessa a ter só 2.000 horas. A gente até conseguiu uma garantia da fábrica. Logo depois que a gente começou a monitorar, ah, o óleo, a gente conseguiu elevar a vida útil de uma roda guia dessa para 4.000 horas. Então, hoje em dia, está mais tranquilo. Por quê? Porque o mercado já tem a forma dada pela autorizada. Então, a roda guia hoje dessa a gente consegue comprar por R$ 11.000 no mercado paralelo. Vale a pena? Quanto ela está hoje, Silvio? Você tem orçamento aí? Não. Já passou, estava na primeira slide. Vamos ver aqui, só para vocês terem uma ideia aqui. Hoje a correia roda Tá guia, 9 9 mil mil. reais. R$ 9.000 paralelo. E o original já É tá, baixou para paralela. 15. Mas a original é cara. Hoje já baixou para 15 já. A original? Na Amazon. Tá. Então, mas é uns 5 pau de diferença, né? É isso Então, aí. esse dia o colega falou, a roda guia estragou com tanto. Ela estragou, tem alguma coisa errada. O que é que faz estragar a roda guia? Rolete superior, tá? O rolete superior, se ele não estiver alinhado, se o seu esteiro não estiver alinhado, a corrente, a roda guia, o material dela é feito para ela desgastar, não a corrente. Então, ela desgasta, não a corrente. É o que o Silvio falou aí. Se você preencher com material, pode vir o material dela ser mais duro, você tem um prejuízo na corrente, né? Se o rolete estiver desalinhado, a corrente ela vai estar passando por cima dessa saliência em cima, que é a guia. Então, a sua esteira vai querer ficar saindo se pegar um momento que tiver um volume de lixo maior, se não limpar a esteira, ela vai sair, entendeu? Você vai ter problema. Então, o monitoramento é importante, né? Como o Newton falou, quais são as peças que você tem que aguenta 4.000 horas, né? Não são todas. Então, você tem que preservar as peças mais caras, que é o quê? O zero da corrente, né? E os roletes inferiores, tá? Eu acredito que são mais de 50% do material rodante. Concorda, Nilton? Hã? É. Então, quais são as outras peças que você tem que monitorar? Porque as outras peças estragam peça mais cara. Você tem que monitorar o segmento, que é onde pega o peso do material rodante, tá? Se esse segmento você não trocar ele com Aqui, ó, o 70% da vida segmento que a útil gente ia falar no dele, próximo slide aqui, ó. Se você, vou até completar que isso aí você entra aqui que nós pode completar, conversamos hoje, Silvio. né? Virar pini bucha. Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Na mineração, às vezes o pessoal vai até furar o pini bucha. Tem gente que no lixo que é a favor, tem gente que é contra. Porque os pini buchas são lubrificados e quando você executa essa operação de virar, você perde um pouco de lubrificação. E o ponto de troca do pino bucha acaba antecipando. Certo, certo, Gilson? Aham. E a melhor forma de você estender a vida do pino bucha é acompanhando a roda motriz, que é barato. A roda motriz é merrequinha pra você trocar o jogo completo. Você gasta R$ 6.000, você troca ela. Se você acompanhar, antes ela completar os 100% de desgaste total, se trocar ela com 70%, você preserva o seu pino bucha, você preserva a sua esteira, mais que o Gilson estava completando falando agora, né, Gilson? Isso aí. Agora continua aí, Ela, agora eu te cortei, agora você fala ela, aí. ela dá vida à corrente. Então, um rolete superior, o material rodante não aguenta ele ficar com 4.000 horas, né?
Mas se você não trocar ele quando ele tiver com desgaste, você vai perder a roda guia. A roda motriz, que a gente é chamado de roda motriz, segmento, roda motriz, você tem que monitorar ele, porque senão você perde pino e bucha, né? Se furar a bucha, já foi. Perdeu a lubrificação, o pino vai rodar solto, o sistema vai ficar mole, e aí você vai ter um prejuízo operacional, Certo, seu Gilson? certo? Beleza. Aqui, só um exemplo que eu fiz aqui, que a gente fez, Nilton, lá atrás, para você fazer uma análise de troca de bateria rodante, que a gente fez o taliscamento, lembra, Gilson? Aham. O que escolher, o como escolher, né? Então você tem que fazer uma análise, você tem que envolver tudo. Ah, a máquina vai ficar parada quantos dias? A operação vai aguentar? Quanto vai custar esse material? Taliscar, comprar, taliscar fora. Você vai ter que alugar uma máquina, que a máquina vai ficar 18 dias parada, a operação aguenta ficar 18 dias, aí você tem o custo de locação de uma máquina. Ou não, ou pegar corrente emprestada. Tem fornecedor que é a Mecassol, né, Newton? Que oferece a corrente emprestada para gente. E ela faz o trabalho de taliscamento, então ela acaba sendo até mais vantagem a gente fazer com eles do que alugar uma máquina, porque só para a nossa máquina num dia. Então, tudo é análise de custo-benefício, o que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, tudo você tem que colocar numa planilhinha para você tomar vários cenários para a gente tomar a decisão mais correta. Ah, cenário um, vamos trocar aqui dentro da empresa? Vamos. Vamos taliscar aqui no Nonato? Vamos taliscar no Nonato. São 7 dias, a gente vai desmontar, vai parar. Qual que é o custo disso para a gente fazer isso? Vai precisar de locação de trator? Não vai. O custo vai ser R$ 34.000. Então, tá aqui esse custo. A gente vai taliscar. Minto, de comprar o taliscamento da GHT. A gente vai taliscar no Nonato, no outro caso aqui, no segundo caso, cenário 2. Vai. Quantos dias vão precisar? 18. A operação não consegue ficar 18 dias sem trator. A gente tem que alugar um trator. Então, quanto custa para alugar um trator? X reais. Então, para ficar com o trator parado, 67.000. Ah, e a Mecassol? A Mecassol faz o serviço, empresta a esteira para taliscar e o custo sai R$ 25.000. Então, e não tem necessidade de alugar, não tem necessidade de alugar. Então, a gente vai para a Mecassol, que é uma opção de rapidez no taliscamento da sua esteira e um custo mais em conta. Isso é uma das vantagens. Só Certo, seu Nilton? certíssimo. Deixa eu dar só uma contribuição nesse item. É, sim, se a gente for fazer um resumo hoje de três itens que tem que ser observados e a sua troca vai aumentar a vida útil do material rodante e também melhorar a performance da máquina, são rolete superior, grupo segmento e taliscamento de sapato. O segmento eu não preciso parar a máquina mais do que algumas horas, né? A troca de segmento é muito rápida. Lembrar, quando trocar o segmento, de sempre comprar 100% parafuso e porca novo, né? Porque Sim. aproveitamento de parafuso e porca em segmento é roubada, não dá certo, não aguenta. Isso. E tem que ser parafuso de boa qualidade, porque o segmento folgado ele acaba provocando desgaste do espelho da roda-guia. E é um BO gigante quando você danifica o espelho da roda-guia. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Com relação a. E só mais uma coisa, complementando os parafusos, a forma que você aperta o parafuso. Se você apertar com máquina, você alonga o parafuso. Você tem que apertar no torquímetro, no torque correto. Se alongar o parafuso, ele vai estar, você vai achar que ele está preso, vai passar um pouquinho, ele vai arrebentar. Ele vai fazer um alongamento na cabeça do parafuso e vai ficar a peça para dentro e a cabeça para fora. Continue, seu Newton. O outro item que é importante é o rolete superior, né? Ele ajuda a estabilizar a esteira e evita o desgaste anormal, né? A esteira fica alinhada ali, é importante. E por último, o que eu acho talvez um dos mais importantes, que é o taliscamento de sapato. O taliscamento de sapato é quando você aumenta a garra dela. A sapata ela vem com altura de garra, equivale a um pneu que vai Um suco do pneu. é o suco do pneu, vai desgastando ali. Quando ela chega ali a 50%, um pouco menos de 50%, você visualmente acha que ainda tem uma vida útil adequada, mas não tem. Uma máquina com garreamento baixo, ela vai ser uma máquina que vai ter menos tração, vai ter maior consumo de combustível, vai ter dificuldade de operar em rampa,
nós vemos limitação operacional. Muitas vezes a gente fala, essa rampa aí está muito deitada, melhora essa inclinação. Rampa mais inclinada, né, dentro dos limites, lógico, é maior produtividade, porque você tem menos ciclo de frente ré. Mas aí a turma da operação fala, não dá, a máquina não aguenta subir a rampa com essa inclinação. Por quê? Porque a sapata está baixa, né? Então, aumentar a garra da sapata, quando ela tiver ali próximo de 50, um pouco abaixo de 50% da sua medida padrão, é uma coisa que vale a pena. Só que taliscamento de sapato é uma coisa que leva tempo, é uma das coisas que mais consome tempo da manutenção do equipamento. Então, quando a gente tem um recurso como um fornecedor que empresta ou aluga, né, a esteira para você não ficar com sua máquina parada, excelente. Quando você não tem essa alternativa, eu nunca recomendo o aluguel de máquina, se você só tem esse equipamento, lógico. Não tem equipamento reserva e tal, vamos acionar um aluguel de uma máquina. Aluguel é dinheiro jogado fora, né? O que eu acho que faz sentido nesses casos é você antecipar a compra da corrente completa, né? A gente já recomendou isso para vários clientes que tinham uma máquina só no site e precisavam fazer manutenção de material rodante. Tu compra tudo novo, compra uma esteira nova, montada, corrente, sapato, né? É mais caro? É mais caro. Mas você está jogando algum dinheiro fora? Não, você está antecipando uma despesa, né? Essa despesa você teria de um jeito ou de outro. Então, a máquina sai da esteira velha, sobe na nova, trava o parafuso, a mão de amigo, ela vai trabalhar, você não fica com a máquina parada, você pega aquele material que você usou, manda para o fornecedor, ele já ajeita ali, já troca, já faz o garreamento de sapata, ajusta parafuso, guarda ela direitinho, você coloca ela no site. Você tem uma esteira reserva. Lá no momento que a sua esteira 2 estiver acabando, você troca e manda a esteira um para reforma. Você não teve custo a mais nenhum com isso. Você antecipou um pouco do seu caixa. Em compensação, você tem uma máquina sempre produtiva, uma máquina sempre com tração adequada, e você tem zero tempo de parada de equipamento, e você tem uma esteira reserva. Em qualquer emergência, quebrou um elo, teve um problema na máquina, você tem uma esteira reserva ali para lhe socorrer. Então, é uma coisa que a gente sempre recomenda ter isso em atenção. Boa. Então, então vamos lá. Peça paralela não tem problema, que o Newton já falou lá atrás. O que que a gente tem que ver? É os alinhamentos, os cilindros de esticar as correntes, os locamentos laterais, que nem o Gilson falou, os empenos de sapata, a mão amiga com os parafusos que estão adequados, o desgaste dos roletes, é tudo que a gente veio falando aqui no, no nosso dia a dia aqui de material rodante. Ou seja, peça paralela não tem problema. Você tem que cuidar do material rodante, cuidar do pneu. Agora, peça genuína, a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, coisa rápida, mas a gente vai falar. O que a gente tem que comprar na concessionária é peça eletrônica, peça eletromecânica, item de motor, filtro. Você tem filtro que você pode comprar filtro homologado. Óleo, você tem óleo homologado. Transmissão hidráulica, você tem que ser da Mason ou da concessionária. Então, algumas coisas a gente tem que direcionar, realmente. Pô, vamos falar de hidráulica, comando hidráulico, tudo isso aqui a gente tem que ver do fabricante. Peça de motor, a gente vê do fabricante. Outras peças, não, a gente pode ser paralela ou genuíno, original ou genuíno. Aqui, eu vou falar um pouquinho, um trabalho que a gente fez, que nem o Newton está conversando, sobre linha branca, tá? De caminhões. Eu trabalhei muitos anos no Grupo Solvi, e a gente tinha a Consup, a nossa lista de o que que a gente podia comprar, o que que as filiais poderiam comprar, adequado pela engenharia. Então, o lubrificante tinha o tipo de lubrificante por carro, né? Então, cada modelo de carro tinha um lubrificante. O aditivo de radiador, a gente especificava para Volks e Mercedes, era o Flitiger ou o EG Prime, com o tipo de embalagem que a gente podia comprar. Fluido de freio, só essas marcas podiam comprar, que era homologada pelo fabricante. Ou filtro de combustível, ó, a gente podia comprar
o direto da Volks, que é original, o da MAN, o Flitiger, o MWM. A gente era proibido comprar, a gente definia algumas marcas que eram proibidas, que era Tecfil, a gente não era, a gente tirava de linha, não era para comprar. Filtros de óleo lubrificante, Fran, MAN, Fleet, Donalds, primário e secundário, tá? Outras marcas da Ford, podia ser original, Fran, MAN também. A o- não poderia comprar outras marcas que não fosse essa que estava especificada aqui. Filtros de implementos, filtros para implementos, sempre o HDA, porque é o filtro de retorno. Muitas empresas não colocam filtro de retorno do óleo hidráulico. Tem que ter nos equipamentos compactador de lixo. Aqui não tinha, a gente colocou em todos. O Rodolfo colocou em todos. É, caixa de direção, ah, que está especificado. Embreagem original, a gente tinha a Sachs. Recondicionada, a gente tinha algumas marcas homologadas. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que pegar as peças homologadas e as peças que têm condição de uso, certo? Então, até tambor de freio. Eu vou contar uma história aqui, Newton, rápido para vocês, sobre tambor de freio. O departamento de compras da Marquise comprou um tambor de freio de uma marca qualquer, que muitos fornecedores entregam pensando que o departamento de compras compra correto e o almoxarifado recebe errado. Ah, tambor de freio, recebe errado. Que a peça é grande, tudo igual. Às vezes o menino lá nem sabe o que é um tambor de freio. Aí, o tambor de freio tem que ser Durametal, Fran ou até Tomé. Aí chegou um tambor de freio vindo de uma concessionária ainda. Não, minto, vindo de um fornecedor chamado Anchieta. E receberam. Aí, caminhão de madrugada, uma barulheira no caminhão de madrugada. Uma barulheira, no centro de Osasco. Pá, uma barulheira, o motorista reclamando, todo mundo reclamando. Aí entra no carro, desmonta o carro, não acha problema no carro, não acha problema no carro. E, e, aí o que nós fomos descobrir? Que a espessura do tambor de freio estava quebrando também, estava quebrando lona de freio também. A gente foi descobrir que a espessura a espessura do tambor era menor. E o que acontecia? Dissipava calor. Então o calor dissipava. O que acontecia com a lona de freio? Ela vitrificava e fazia um barulho estrondoso, incomodando a população. Que o caminhão de lixo, ele anda e freia, anda e freia, anda e freia. E foi. Devolvemos todos os tambores, tinha muito tambor, devolvemos, demorou para achar o problema, mas devolveu. Por isso que é obrigação ter essa lista junto do almoxarifado, do Almox, o departamento de compras tem que ter essa lista e os dois estão alinhados para não chegar coisa errada, tá? Então, isso aqui é uma lista de peças que ela tem uns 5 anos, a gente tem que atualizar ela também, mas ela ajuda no nosso dia a dia, todos os dias, na compra e aquisição de peças. Até desde radiador, farol, que nem aqui a gente comprava muito farol no Mercado Livre, farol da Volvo vivia quebrando. Não, tem que comprar uma peça correta. Às vezes ela é mais cara agora, mas o custo-benefício dela é melhor também, tá? Retentor, sabote, tinha problema de retentor, vazamento de retentor, era direto. Aí você chegava lá, a Sabot tinha 3 marcas de retentor. Tinha uma marca que era para serviço rodoviário. Aí o pessoal comprava essa marca do serviço rodoviário, era mais barato. O fornecedor entregava retentor de serviço rodoviário. Serviço urbano que tem freio, anda, e para, anda, e para, anda, e para, é outro tipo de material. É um material que aguenta a temperatura. Aí trocamos, parou de dar problema também. E assim por diante. Essa lista está disponível para vocês também aí. E é isso aí, seu Newton. Não sei se. Aí é com você, você comenta, você dá o toque final aí, que você que é o mestre aí no- na mentoria aí. Nada, tá? Isso aí você joga duro. Bom, assim, só queria, antes de finalizar, agradecer, só falar uma coisa sobre a medição do material rodante que você colocou lá atrás. E a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Eu vivo dizendo isso. Concessionário autorizado, seja Komatsu, seja Caterpillar, John Deere, todos eles,
quando você contrata um plano de manutenção preventiva, eles têm a obrigação de medir o material rodante. Essa medição, ela é item incluído no programa de manutenção preventiva do equipamento. Além de lhe dar uma ideia de intervenções que você precisa fazer para prolongar a vida do seu material rodante, ele também lhe dá indicativos importantes sobre possíveis problemas de manutenção que a máquina tem e é, está sinalizando aquilo no consumo normal, seja de pneu, seja de material rodante para linha amarela. E ela também lhe dá até indicativos de operação inadequada, né? Então, por isso que a medição do material rodante é um item de manutenção que tem que ser feita na preventiva pelo mecânico e tem que ter que gerar um laudo e ser entregue ao cliente. Acontece que as empresas, em geral, elas não fazem isso, não incluem isso na sua preventiva, e elas deixam essa medição por conta do departamento de venda de peças. Então você liga para lá e fala: olha, eu queria que o mecânico mandasse o material, medisse meu material rodante. A resposta invariavelmente é: não, o mecânico não faz esse serviço, não. Quem faz é o pessoal de peças, eu vou mandar ele aí. E aí manda o cara, eventualmente, no aterro para fazer a medição. Com que interesse? Com o interesse de vender, né? Existe esse conflito de interesses. Quando você faz uma medição com o mecânico, ele está analisando um item importante da máquina. Essa medição é feita no momento da revisão. Você para o equipamento, você lava o equipamento, você descontamina a esteira, você permite o acesso dele mais fácil a uma medição correta. Então, ele consegue fazer um trabalho muito mais bem feito do que aquele cara que chegou na hora que ele pode, meio que com o jeito que estivesse fazendo favor, para medir seu material. Então, cabe a nós exigir que isso seja feito pelo mecânico, né? E seja feito na parada de preventivo. Vocês já estão pagando um valor caro, é muito caro. Você paga deslocamento do mecânico, você paga a diária do mecânico, você paga o equipamento que ele passa, que ele faz a leitura do equipamento, da máquina. Então, tudo isso já está sendo pago. Ele tem que trazer o kitzinho de medição dele e fazer e entregar o relatório. Então, exija. Só olha, se não fizer medição do material rodante na preventiva, eu vou bloquear o pagamento da visita, tá? Só vou pagar mediante entrega da ordem de serviço, dos laudos de análise de óleo e do relatório de medição do material rodante. É condição, tá? Se a gente não faz isso, a turma enrola, não faz a medição e a gente fica sem medir na periodicidade correta e com a instrumentação correta e com o mecânico que tem mais experiência do que o vendedor de peça. Então, é só uma última dica que eu dou para vocês aí: exigir que a medição seja feita nas preventivas pelo mecânico, né? Senão a turma realmente enrola e não faz. Né? Então, ô, Nilton, tem um manualzinho aí que eu vou deixar com você. Tem um manualzinho de medição, uma apresentaçãozinha da ETR. Aí você deixa junto com Eu o deixo o pessoal aí. material. Uhum. Isso aí. Mas uma coisa que eu tenho cuidado, Silvio, é que esse manual, ela dá sempre a projeção é, aritmética, né? Então é uma relação direta. E para alguns componentes que tem têmpera, né? Que tem endurecimento da camada Ela tem superficial, é uma curva diferente. a curva é diferente. A gente não tem essa tabela. Então, eles têm um softwarezinho que eles lançam os resultados de medida e ele vai dar Uhum. um percentual de desgaste adequado com a têmpera do material, né? Então, assim, é por isso que Isso aí. a medição nossa interna é um bom direcionador, mas ele não é preciso. O preciso é o relatório que é emitido pelo mecânico usando o software da, da Do fábrica. fabricante. Alguns Uhum. até, se brigar muito, é capaz de conseguir essa tabela, mas eles seguram essa informação.
Então, o importante Mas eu falo que é difícil o pessoal medir corretamente também. Quando o pessoal vem aqui, da mesa, um exemplo, é difícil. A briga é braba com a mesa aqui, para medir. O Gil sabe disso também. Mas beleza, muito obrigado aí pela contribuição, foi show de bola, bastante, muita coisa prática, muita coisa de vivência mesmo. A gente está realmente, a gente briga muito por isso, né? Por procurar conhecer as ferramentas de trabalho que a gente utiliza aqui no dia a dia. E só tenho a agradecer aí.